da miséria. Não sabe como resolver, tá? E tem medo de resolver, porque possivelmente acabar com a pobreza, com a miséria e violência significa fechar muitos postos de trabalho. Então a lógica tem sido aprender a administrar a pobreza e a miséria, e não resolvê-la. Então, na evolução da nossa legislação, durante muito tempo, cerca de 200 anos, o Brasil não teve legislação própria, se regia pela legislação portuguesa, que eram as ordenações afonsinas. Depois tivemos o Código Criminal do Império, o Código de Menores, de 27 de 79, e atualmente estamos na vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, dado aquele panorama, aquela retrospectiva histórica, aí faz sentido nós pontuarmos algumas mudanças objetivamente trabalhadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Primeiro, o ECA acabou com as distinções em função do nascimento. A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz e não se pode fazer distinção quanto à forma de concepção, à origem das crianças, à sua forma de nascimento. Porque o pressuposto é que todas as crianças são iguais em direitos, quaisquer que sejam as suas origens sociais, qualquer que seja o nome e sobrenome de seus pais. Então, objetivamente, o ECA aboliu algo que estava enraizado na nossa cultura sociofamiliar durante 500 anos. Também o ECA universalizou os conceitos de criança e adolescente, porque até então, naquela cultura anterior, o que havia se consolidado ali era a distinção de criança versus menor. Criança, então eram crianças porque nasciam com direitos porque os seus pais tinham direitos. Portanto, os seus direitos estavam protegidos no âmbito do Código Civil, no âmbito da Justiça de Família. Ao outro, chamado menor, rotulado como menor, é aquele nascido dentro de outros arranjos sociofamiliares, que nasce sem direitos porque os seus pais não tiveram direitos, e a intervenção ele se faz por meio da justiça de menores ou da justiça criminal. Tornou o poder familiar equitativo entre pai e mãe. O ECA acabou com a cultura patriarcal no Brasil. Tá? Então o ECA, além da ênfase na proteção de crianças e adolescentes, numa simples leitura do ECA, vocês vão ver que o ECA é a legislação que melhor protege a mulher. Sobretudo a mulher gestante, a mulher grávida, a mulher lactante, a mulher que amamenta. Né? Não tem outra legislação que proteja a mulher com a mesma ênfase que protege o Estatuto da Criança e do Adolescente. E depois o ECA é a única legislação que protege a família. Tá? Então, equalizar os direitos de pai e mãe significa romper uma tradição também de 500 anos, em que, na hora quando a vida conjugal, a vida familiar não vai tão bem, qual era o procedimento padrão? O casal se separa, a mulher fica com os filhos e o homem continuava pagando pensão e alimentação dos filhos. Não é assim? Isso é o modelo da cultura patriarcal. Como se a sociedade não tivesse evoluído, como se a divisão social do trabalho não fosse mais equitativa, como se a mulher não houvesse conquistado um grau maior de emancipação. Então, o ECA não faz distinção entre quem tem mais direitos sobre os filhos. O ECA diz que pai e mãe têm direitos iguais e responsabilidades iguais sobre os seus filhos. E na hora da separação, não fica com os filhos quem tem mais dinheiro ou quem tem mais autonomia financeira. Não. Tem dois princípios. Primeiro é quem tem mais disponibilidade afetiva para ficar com os filhos. Segundo é a preferência dos filhos. Se os filhos tiverem capacidade de se manifestar, eles devem ser ouvidos. E aí como é que fica a questão das obrigações pecuniárias? Paga a pensão quem tiver mais recursos. Então, o ECA acaba com a lógica de o homem, o trouxa, né, como se diz, o trouxa pagar a pensão. Né? Com a vigência do ECA, é possível a mulher pagar pensão para o homem se ela tiver mais estudos, mais capacidade financeira, uma estabilidade melhor. Né? Da mesma forma,
O ECA, da mesma forma, o ECA rompe com uma tradição que não é de 500, mas de 2.000 anos, que é esse entendimento, ainda hoje muito presente, de filhos enquanto propriedades dos seus pais. Pais que exerceram direito de vida e morte sobre os seus filhos. Pais que exerceram direitos de determinar rumos para a vida de seus filhos, escolhendo se queria menino ou menina, por vezes sacrificando as meninas. Pais que proibiram suas filhas meninas de estudar, porque sempre pensaram que era melhor a menina arranjar um bom casamento e um marido, né? Pais que obrigaram a criar diversas situações de mancebia, de concubinato dentro das próprias famílias para fortalecer as alianças e grupos sociofamiliares, por vezes colocando filhos e primos, parentes para se casarem entre si, né, gerando problemas de... Enfim, era o direito de vida e morte que pais exerceram sobre seus filhos. Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, rompe-se esta tradição. E aí, veja a mudança cultural, a mudança de mentalidade que isso significa. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pai é pai, enquanto for necessário e suficiente para proteger os direitos fundamentais dos seus filhos. O dia que esse pai colocar em risco esses direitos, deixa de ser pai. Da mesma forma, mãe. Né? Então, e introduz um outro princípio aí, além daqueles consagrados pela antropologia. Para a constituição de família. O ECA diz que sempre que um adulto constituir um vínculo familiar, né? Então introduz o conceito de responsabilidade como um conceito organizador de um grupo sociofamiliar, né? Que isso vai romper com toda uma tradição cristã, toda uma tradição católica que está em vigência há 2.000 anos, né? Da mesma forma, acaba a suspensão ou destituição de direito familiar por pobreza, que era a lógica de tirar crianças de famílias pobres para darem adoção para famílias ricas. Durante cerca de 80 anos, o Brasil foi o principal exportador de crianças para adoção, sobretudo para a Europa, né? Hoje acabou essa farra. Da mesma forma, a grande novidade é, no ECA, a concepção de criança e adolescente como sujeito de direitos. Quer dizer, crianças e adolescentes, eles têm direitos simplesmente pelo fato de existirem, independente de quais sejam, quem sejam os seus pais. Os direitos dos filhos não estão adstritos, não estão amarrados, não estão vinculados aos direitos dos pais. Tá? Porque, historicamente, sempre foi o inverso. Os pais estenderam aos filhos os direitos às medidas que os tinham. Quem não tinha, não deu direitos aos seus filhos. Né? Também é bastante importante na área de educação e de saúde, essa concepção de criança e adolescente como pessoas em fase de desenvolvimento. Também rompe com uma tradição milenar, que é a visão de uma criança enquanto um adulto em miniatura, ou a ideia da semente, né? A semente que tem em si todas as potencialidades para o desenvolvimento, em que em algum momento ela vai desabrochar. Não, a concepção do ECA é que a criança, ao longo do seu crescimento, do seu desenvolvimento, ela passa por fases que demandam necessidades específicas. E precisa ser atendida em função, não do potencial que existe na criança, mas das necessidades imediatas, né? Por isso, a nossa segmentação na área da saúde, para atender a pediatria, por exemplo, e na área de educação, a segmentação para atender por faixas etárias, faixas pequenas, né? 0 a 3, 4 a 6 e assim por diante, né? Bom, por fim, não é ter mais um slide só, mas nós entendemos que esse movimento de constituição, de aprovação e de legitimação do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil, talvez tenha sido o primeiro movimento de caráter efetivamente popular e nacional no Brasil que envolveu diversos setores da sociedade. O ECA